Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para mais uma reflexão importante sobre este segundo domingo da Quaresma, onde a igreja coloca para nós uma reflexão muito importante. E é sobre isso de hoje, e é sobre isso que nós queremos hoje meditar. Pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, para que nós possamos compreender aquilo que a igreja quer nos ensinar neste final de semana. Convido a você para rezar comigo, invocar aí comigo o Espírito Santo, porque sem a graça de Deus, sem o auxílio da graça de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Socorrei-nos, Senhor, sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, que nos acompanhe nesta hora com sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e amigas. Sil Gonçalves, Ângela, Ana Paula, já estão entrando aí na nossa conversa. Ana Rocha, é uma alegria poder conversar com vocês. Fúvio Souza, Cleide Mendes, muito boa noite a todos vocês que me cumprimentam. E nós queremos hoje meditar neste segundo domingo da Quaresma importantíssimo, onde a igreja coloca para nós uma reflexão muito importante. Você sabe que nesses 5 domingos da Quaresma, a igreja coloca textos assim muito selecionados, para preparar o nosso coração para a Páscoa. E hoje a igreja coloca as leituras, os salmos, que mostram duas coisas fundamentais: o sacrifício de Jesus e a glorificação de Jesus. Duas coisas fundamentais. Pegando desde o Antigo Testamento com Abraão, que já é uma prefiguração de tudo isso, do sacrifício e da glorificação de Jesus, passando pelo Evangelho da Transfiguração, e ilustrando tudo isso com o Salmo responsorial e com a segunda leitura, que é tirada da Carta de São Paulo aos Romanos. Bem, a primeira leitura, meus irmãos, fala de Abraão. É lá do livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e seguintes, até o versículo 18. Eu vou ler aqui para você, porque é muito bonito isto. E depois nós vamos, então, desdobrar um pouco esta primeira leitura. Deus pôs Abraão à prova. Impressionante, né? Deus pôs Abraão à prova. Por quê? Porque Deus prova aqueles que trabalham para ele. Chamando-o, disse: Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Essa pergunta de Abraão é importantíssima, essa resposta é importantíssima. Aqui estou. Ou seja, para fazer a tua vontade. Deve ser também a nossa resposta para Deus quando Deus nos chama. Aqui estou. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Meus irmãos, que coisa impressionante. A gente sabe que quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus disse para Abraão que Abraão teria um filho, e desse filho nasceria toda a descendência dele, inclusive o Salvador. E esse filho demorava para chegar. Só depois de 25 anos é que
Abraão teve o seu Isaque. No meio do caminho, né, Sara, quando percebia que ela era estéril e não conseguia ter filho, então ela apresentou até a sua escrava Agar para que Abraão tivesse um filho com Agar. Para os judeus antigos, isto era lícito naquela moral ainda muito imperfeita do Antigo Testamento, e nasceu lá o Samuel. Mas depois, né, Agar se desentendeu com Sara, e Sara fez com que Abraão dispensasse Sara com seu filho para o deserto, e segundo a tradição de Ismael nasceu o povo árabe. Bem, mas depois de 25 anos que Deus prometeu, quando Abraão já estava lá nos 100 anos, então nasceu o Isaque, o filho da promessa, de onde viria o Salvador. Mas, de repente, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, o filho que você tanto ama, o teu filho único, o filho da promessa, leva-o à terra de Moriá. Moriá, meus irmãos, é onde foi construído o templo de Jerusalém. É muito significativo esse lugar, né? A gente vê isso lá no segundo livro das Crônicas, tem essa indicação, que Moriá é lá em Jerusalém. Bem, e você vai imolar o teu filho a mim. Que coisa impressionante. Veja que, como é que Deus age, né, na história do seu povo. Abraão vinha lá da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia era comum os pais sacrificarem o filho mais velho aos deuses, os Moloque da vida. Então Abraão tinha isso ainda na cabeça, né? Por isso que ele vai imolar Isaque. Né? É muito interessante o que a leitura continua dizendo assim, né? Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, né? Ia fazer um holocausto mesmo, um sacrifício religioso. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: aqui estou. Ou seja, para fazer a tua vontade. Não é? E o anjo lhe disse: não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste o teu filho único. Meus irmãos, muitas coisas a igreja ensina aí para nós. Esse sacrifício de Isaque que não aconteceu, no fundo, os santos padres da igreja, os doutores da igreja interpretam como uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Vamos analisar alguns detalhes muito interessantes. Né? Bom, primeiro, Abraão é testado na sua fé, na sua obediência a Deus, no seu amor a Deus. Porque amor a Deus, meus irmãos, significa obediência a Deus, obediência às leis de Deus. Jesus diz lá, né, na Santa Ceia para os discípulos, João 14, 25, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus é obedecer à lei de Deus. Então, Deus dá uma lei para Abraão, Deus dá uma missão: sacrificar o teu filho. Abraão vai. Não é? É claro que ele entendeu essa mensagem, nós não sabemos como que Deus se comunicava muito bem com Abraão, mas o certo é que Abraão entendeu a tal ponto que ele vai sacrificar o teu filho. A fé de Abraão, meus irmãos, passou por uma prova impressionante. Por isso que Abraão é chamado o pai de nós todos na fé, nosso pai na fé. Né? Foi a sua obediência incondicional, né, que levou Abraão a isto. Né? Deus queria saber até que ponto Abraão o obedecia. Ele não ia deixar Abraão imolar Isaque, mas ele queria saber até que ponto a obediência. Por quê? Porque Deus tinha uma missão muito importante para Abraão, meus irmãos. Dali ia nascer o povo de Deus, onde ia nascer o Salvador. Então Deus precisava aí de um patriarca, né, que fosse o nosso pai na fé. E que coisa impressionante, Abraão, como diz São Paulo, ele foi aprovado na fé. Né? E alguns sinais importantes que a igreja nos ensina, o Isaque aí, ele antecipa a figura de Jesus. Por quê? Ele vai com Abraão até Moriá, carregando a lenha do sacrifício. E ele vai obediente.
deita ali naquele altar que Abraão fez, e chega a perguntar para o pai, né? Mas cadê a vítima para ser oferecida? E Abraão disse, Deus proverá. Deus proverá. Imagina o coração desse homem como estava, né? Então o Isaac ele simbolizava Jesus, carregando a cruz, a lenha, deitado ali, né, naquele altar, deitado na cruz para ser imolado. A diferença, meus irmãos, é que Isaac não foi imolado. Jesus foi imolado, né? Mas Jesus ressuscitou. E foi imolado porque era preciso oferecer a justiça divina, um sacrifício humano, mas de valor infinito, que só um homem que também fosse Deus podia oferecer. E é interessante que, né, Abraão encontrou um carneiro preso pelos chifres lá no espinheiro. Deus proverá e Deus provê. Então foi lá, pegou aquele carneiro e imolou aquele carneiro no lugar do Isaac. Mas também nesse carneiro preso pelos chifres, os santos padres da igreja viram um sinal importante. O carneiro é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imolado é também sinal de Jesus, esse Cordeiro imolado. Preso pelos chifres, os santos padres viram aí o quê? Preso na cruz. É o Cordeiro preso na cruz. Aquele carneiro preso lá pelos chifres, que Abraão foi lá, pegou e imolou no lugar do Isaac, simbolizava também ali Jesus, né? Meus irmãos, que coisa bonita. Cristo, né, que sobe o Calvário como Isaac subiu o Monte Moriá. Cristo foi salvo da morte pela vida e pela ressurreição para a salvação da humanidade. E a leitura continua dizendo assim, né? Deus dizendo para Abraão, agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, então viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e disse, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Veja, meus irmãos, pela obediência de Abraão, né? O anjo disse a ele, por tua descendência serão abençoadas todas as nações na terra, porque me obedeceste. Meus irmãos, a coisa mais importante para a nossa fé é a obediência a Deus. A obediência àquilo que a igreja nos ensina, aquilo que está no catecismo da Igreja Católica, aquilo que está na Sagrada Escritura, devidamente interpretado pela igreja, né? A obediência a Deus. Também a obediência a Deus, meus irmãos, na nossa vida. Você como pai, você como mãe, você como profissional, você como trabalhador, ser um trabalhador honesto, ser um profissional honesto, que cumpre o seu dever com seriedade, né? Você que é um empregado que não prejudica o seu patrão, que não mata o tempo, que não enrola no trabalho, a obediência a Deus, né? A obediência a Deus é toda essa nossa honestidade de vida. Ser pai, um pai que ama seus filhos, que luta pelos seus filhos, trabalha pelos seus filhos, educa pelos os filhos. Uma mãe que cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, cuida do seu esposo, cuida da sua vida religiosa, educa os seus filhos na fé. Essa obediência a Deus que fez Abraão se tornar, meus irmãos, né, conquistar a bênção para todas as nações. A carta aos Hebreus, quando fala dessa obediência a Abraão, diz que a fé de Abraão era tanta que, diz a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, né, versículo 19, que Abraão julgava que Deus podia ressuscitar Isaac, né? Porque não é possível, é o filho da promessa, é dele que vai nascer toda a minha descendência, eu vou imolá-lo, mas Deus vai ressuscitar, né?
Só que Deus fez aí aparecer aquele carneiro no lugar dele. Bem, depois a igreja coloca para nós aí o salmo de meditação, que completa essa reflexão. O salmo diz assim: andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. Aqui tem uma coisa muito interessante nesse salmo, que é o 115. Né? Lá no Gênesis 17, 1, quando Deus chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão, Deus disse uma frase impressionante para Abraão. Você pode conferir lá no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Abraão, anda na minha presença e sê íntegro. Abraão, eu preciso de você. Anda na minha presença e sê íntegro. Ou seja, esse andar na presença de Deus é você ter a consciência que Deus está te vendo todo instante, que você não engana a Deus. Você pode enganar os homens, você pode enganar, né, as pessoas, as instituições, pode enganar até o juiz, a magistratura, mas não engana a Deus. Abraão, anda na minha presença. E por isso, seja íntegro. Seja perfeito, porque eu estou vendo tudo. Meus irmãos, Deus é onisciente. Ou seja, Deus está presente em toda parte, onipresente e onisciente. Presente em toda parte e sabe tudo. Não adianta nós queremos fugir da presença de Deus. Por isso que ele fala para Abraão, anda na minha presença. E o salmista canta aqui, andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. Guardarei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Mesmo com o sofrimento, né? Eu não vou deixar de amar a Deus, não vou deixar de servir a Deus, não vou deixar de ser íntegro. Né? É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, dos seus amigos. Deus não quer a morte de ninguém. Né? Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. O salmista reconhece, ele é um servo de Deus, filho da tua serva, né? Mas o Senhor me libertou da escravidão. Por isso eu vou te prestar um culto de louvor, um culto de adoração. Ora, meus irmãos, está se referindo ao quê? A paixão de Cristo, que nos libertou da morte, nos libertou da escravidão. Por isso o salmista diz aqui, né? Bem claro, né? Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor, porque o Senhor nos deu vida eterna pela morte e ressurreição de Jesus. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. É a alegria daquele que é salvo, né? A alegria daquele que ele louva e bendiz a Deus porque ele reconhece que Deus o salvou. E depois a igreja coloca a leitura de São Paulo, a segunda leitura, que completa exatamente o primeiro texto de Abraão. A leitura de São Paulo do capítulo 8, uma leitura pequena, versículo 31 até 34, a gente encontra assim, leitura da carta de São Paulo aos Romanos: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Que força pode agir contra nós? Não é? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Veja, o pai de Isaac, que simboliza também o pai do céu e Abraão, né? O pai do céu poupou Isaac, né? Da morte, mas não poupou seu filho único, que era Jesus, por amor a nós. Porque você sabe muito bem, para reparar a ofensa infinita que o pecado da humanidade fez e faz contra a majestade infinita de Deus, só um sacrifício de valor infinito podia reparar isso. Você pergunta por quê que é preciso isso? Por quê? Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é justiça e é misericórdia. A misericórdia de Deus nos salvou através de Jesus Cristo, mas a justiça foi feita. Ou seja,
A humanidade ofendeu de maneira infinita a majestade de Deus. Então, isso tinha que ser reparado. A justiça. Então, houve a reparação da justiça. Aí você vê a misericórdia de Deus e você vê a justiça. Por isso, São Paulo diz, né? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Que tudo é este, meus irmãos? Claro que não são as benesses da vida, não são as mordomias da vida, é tudo que nós precisamos para a felicidade nesta vida e na eternidade. E a felicidade desta vida não é a felicidade do mundo, é a felicidade do Sermão da Montanha, é a felicidade do pobre de espírito, do humilde, é a felicidade do puro de coração, é a felicidade daquele que é misericordioso, é a felicidade daquele que promove a paz. É esta a felicidade, né? E São Paulo continua dizendo, quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justo? Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Eu comecei dizendo a você que, né, esse domingo de hoje, essa liturgia de hoje, tem duas finalidades: mostrar para nós o sacrifício de Jesus e a sua glorificação. Por isso, toda essa prefiguração ali no sacrifício de Isaac, né, e depois a transfiguração, né, que mostra, então, aquela glorificação de Jesus, né? E aí, São Paulo diz, né, quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu não sei se você tem bem claro essa palavra de São Paulo. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ou seja, ele ofereceu ao Pai o sacrifício da sua vida. Agora, diante do Pai, né, ele oferece continuamente o seu sacrifício, claro que agora de maneira, a igreja diz, incruenta, sem dor, pela salvação de cada um de nós, né? Ele celebrou a eterna aliança entre Deus e os homens. Os homens tinham rompido com Deus pelo pecado. O Cristo faz uma aliança eterna, né? Aliança que, você sabe, quer dizer compromisso de fidelidade. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Em cada missa, meus irmãos, em cada missa torna-se presente o Calvário. Não uma repetição do Calvário. Não uma repetição, não é uma multiplicação do Calvário. Entenda bem isso. É o mesmo e único Calvário que se torna presente. Você pergunta, mas como? Se o Calvário aconteceu há 2000 anos atrás, e eu não estava lá, mas agora você vai estar no Calvário. Por quê? Como é que isso acontece? Acontece, a teologia explica. As nossas ações são ações humanas que o tempo consome. Para nós existe o passado, o presente e o futuro. Para Deus não existe. Então, o que eu fiz agora e o que eu acabar de fazer agora vira passado. Para Deus, não. Para Deus não tem passado nem futuro. Para Deus só existe presente. É difícil entender isso, né? A teologia diz que as ações de Cristo são ações teândricas. O que quer dizer essa palavra? Teândrica. É a soma de duas palavras. Theos, que quer dizer Deus, e andricas, que vem de antropos, que quer dizer homem. Ou seja, as nossas ações são ações humanas. A de Cristo, não. As de Cristo são ações humanas, mas divinas. Então, o tempo não consome os atos e as ações e as palavras de Cristo. Compreende isso? Então, quando o sacerdote consagra o pão e o vinho sobre o altar, o Calvário. Por isso que a igreja ensina que a missa é o santo sacrifício do Calvário. Mas não é lembrança, não é mnemone, não. É anamnese, que em grego quer dizer uma lembrança que traz o fato presente. E renova-se o mistério da aliança da humanidade com Deus. É isso que nessa liturgia de hoje a igreja coloca. E Jesus passa a ser
diante de Deus Pai, o nosso eterno advogado, defensor, né? Para que, diante da justiça divina, os nossos pecados sejam perdoados. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Além de Jesus ter vindo, morrido por nós, ressuscitado por nós, agora é o nosso advogado. São João fala bem claro. Se nós pecarmos, tenhamos fé, porque nós temos diante de Deus um grande intercessor, que é Jesus. Bem, depois nós temos aí o Evangelho da Transfiguração. Esse Evangelho é de Marcos 9, de 2 a 10, mas também ele aparece no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São Mateus. A transfiguração é algo tão importante que os 3 evangelistas sinóticos narraram. São João não precisou narrar, porque já estava muito bem narrada, né? Então, o texto da transfiguração diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte. E ali ele começou a orar e se transfigurou. A igreja explica uma coisa: por que Jesus sempre levava os 3 com ele, né? Pedro, Tiago e João. Quando ele foi ressuscitar aquela menina, filha de Jairo, né? Chefe da sinagoga de Cafarnaum, levou Pedro, Tiago e João. Por quê? Né? De acordo lá com o livro do Deuteronômio, os judeus só acreditavam num fato se tivesse 2 ou 3 testemunhas. Então, para que o fato da transfiguração ficasse bem claro, como os outros milagres que Jesus fez e levou esses apóstolos, é para que essas testemunhas, né, atestassem, então, o fato para sempre. Então, levou Pedro, Tiago e João, né, e lá numa alta montanha, e transfigurou-se diante dele. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. É o sinal, né, da sua divindade. Cristo quis mostrar aos discípulos, né, a sua divindade. A igreja coloca, meus irmãos, que 2 fatos importantíssimos aí na vida pública de Jesus. Primeiro, o batismo. Lá no batismo, ele começa a vida pública dele. Entra na fila dos pecadores, sem ser pecador, se faz solidário aos pecadores, recebe o batismo de arrependimento, que ele não tinha pecado, né, para, como diz a igreja, purificar as águas do batismo para nós. E ali a Trindade se manifesta, como também vai se manifestar na transfiguração. Lá no batismo do Jordão, o Espírito Santo desce em forma de pomba, né? O Filho está ali na presença do homem e Deus Pai diz aquela frase: este é meu Filho bem amado, em quem eu coloco toda a minha complacência. Né? Depois, na transfiguração, agora ele vai começar o quê? A sua paixão. Porque Jesus vai se transfigurar exatamente na chegada que ele vai fazer a Jerusalém. Ele começa a caminhar para Jerusalém, mas antes dele sair ali da região da Galileia, ele sobe o Monte Tabor, que ainda é na Galileia, não é? E ele está rumando para Jerusalém, onde ele vai morrer. Então ele inaugura, vamos dizer assim, a sua paixão com a transfiguração, mostrando para os discípulos, Pedro, Tiago e João, né, que ele é Deus. Por que ele quis mostrar isso? A igreja nos ensina que ele quis mostrar essa transfiguração porque ele sabia que ele ia morrer na cruz e que ia ser uma decepção tremenda para os discípulos. Então ele precisava deixar uma prova muito forte, né, da sua divindade. Então ele mostra a sua divindade para os discípulos. Tanto é que os discípulos ficaram, né, atordoados. O texto diz aqui, né, o texto diz que apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. O que eles estavam conversando com Jesus? O evangelista São Lucas explica: estavam conversando com Jesus sobre a paixão e a morte de Jesus. Era isto, meus irmãos, que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus, porque Jesus estava indo em caminho a Jerusalém. E por que apareceu Elias e Moisés? Porque Elias simbolizava todos os profetas, é o maior profeta do Antigo Testamento, e Moisés simbolizava a lei. Então, a lei e os profetas autenticam a missão de Jesus, autenticam, né? Os profetas predisseram Jesus. A lei, através dos salmos, fala de Jesus, do Messias. Agora aqui, então, eles conversam sobre a paixão
que Jesus ia sofrer em Jerusalém. E continua, então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Né? Na verdade, o evangelista diz aqui que Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz. Essa nuvem é o símbolo da presença de Deus, do Pai que fala, do Espírito Santo na nuvem e o Pai que fala para o homem, que é Jesus. Né? Aí ele diz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Meus irmãos, como isso é importante para nós. 2 vezes o Pai, olhando para o seu filho, ele diz: Este é o meu filho bem amado. Ouvi-o. Nós temos que ouvir Jesus. Prestar atenção naquilo que Jesus fala. Meditar os evangelhos. Né? E Jesus fala, meus irmãos. Não é só pelo evangelho. Ele fala também pela boca das pessoas que nos amam, que nos dizem uma boa palavra, nos dizem. Jesus fala pelos bons livros. Os bons livros que explicam a doutrina. Jesus fala para nós pelo catecismo da Igreja Católica. Ouvi-o. Este é o meu filho bem amado. Tudo aquilo que a Igreja aprova, tudo aquilo que o Papa aprova, tudo aquilo que o Vaticano aprova, a Santa Sé aprova. Não é? Não qualquer padre, não, mas o que vem lá da Santa Sé como norma, como documento. Aí nós temos que ouvir, obedecer. É isso que nos faz verdadeiros católicos, né? E aí depois disso tudo, né? De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, os apóstolos não entendiam isso que Jesus dizia, que ele ia ressuscitar dos mortos. Como? Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele vai restabelecer o reino de Israel, naquela mentalidade ainda política que eles tinham do Messias, né? Como esse negócio de morrer, eu não entendi. E quando Jesus morreu, ressuscitou, não acreditavam na ressurreição. A maior prova que os discípulos nunca poderiam ter fraudado a ressurreição é que eles não acreditavam na ressurreição. Tomé teve que dizer: Senhor, se eu não colocar o dedo nas tuas chagas, eu não vou acreditar. E Jesus teve que aparecer de novo, chamou Tomé: Tomé, vem cá, põe o dedo aqui do meu lado. Aqueles discípulos de Emaús, andando com Jesus, desanimados. Já tem 3 dias que tudo isso aconteceu, mas né, nada. Algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado, mas é conversa de mulher, não se pode acreditar, né? Até que Jesus desaparece na frente deles. Sabe, os próprios discípulos não acreditavam, né? Até que Jesus, então, comprova a sua presença no meio dele durante 40 dias. Então, a gente vê aí na transfiguração esse fato também, né? E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, a presença de Moisés e a presença de Elias, né? Alguns querem justificar a reencarnação dizendo que João Batista é a reencarnação de Elias. Está aí uma prova de que não é. Porque se João Batista fosse uma reencarnação de Elias, quem deveria aparecer lá no Monte Tabor não devia ser Elias, devia ser João Batista, evidentemente. Né? Se a alma de Elias passou a ser a alma de João Batista, então João Batista é que ia aparecer, mas não, aparece Elias. Ou seja, não existe, né, essa reencarnação que querem colocar aí com relação a João Batista e a Elias. Bem, meus irmãos, nessa visão antecipada da glória do Senhor, que a gente vê aí na transfiguração, exatamente aí Deus mostra o poder de Jesus, né, ressuscitado depois, né, e na sua vida, né? E também a gente vê aí a manifestação da Santíssima Trindade. É outro sinal muito importante,
Né? Algumas pessoas dizem assim, quem que inventou o mistério da Santíssima Trindade? Esse negócio que ninguém entende, 3 Deus numa única, né, 3 pessoas num único Deus, ninguém inventou. Aí está, Deus manifestou a Santíssima Trindade. Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, tanto no batismo de Jesus quanto na transfiguração. O Pai fala, o Espírito Santo se manifesta no batismo em forma de pombo, na transfiguração em forma daquela nuvem que os envolveu. Né? E ali está o Verbo, que é o homem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito. É uma revelação de Deus. A igreja nos ensina que se Deus não tivesse revelado, ninguém poderia saber o que, né, que Deus é uma trindade. Mas Deus exatamente revelou para que a gente possa ter, então, um conhecimento dele. E mostra que Jesus é Deus. A transfiguração de Jesus. Você sabe que houve uma heresia chamada arianismo, né, lá por volta do ano 325, que negava a divindade de Jesus, Ário, né? Dizia que Jesus era um presbítero famoso. Você sabe que nenhum herege é menos importante, né? Porque se o herege não é importante, ele não faz escola. Santo Agostinho dizia que todos os hereges são gente importante, né? E são mesmo, né? Ário era um presbítero famoso, macedônio, que saiu com o macedonismo, negava a divindade do Espírito Santo, era patriarca de Constantinopla, né? Nestório, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus, era patriarca de Constantinopla, sabe? Os hereges sempre foram bispos importantes na igreja, ou padres importantes, né? Que saíam com algum erro de doutrina. Mas aí, a igreja, para debelar essa negativa de que Jesus não fosse Deus, lá no concílio de Nicéia, no 325, e depois no concílio de Constantinopla, no 381, confirma também a divindade do Espírito Santo, negada por Macedônio, que era bispo de Constantinopla. Aí sabe aquela expressão bonita, lá do credo niceno constantinopolitano, né? Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele não é criatura, ele é Deus. Ele sempre foi gerado no seio do Pai desde toda a eternidade, desde que Deus existe. E Deus existe desde sempre. O Verbo é gerado no seio do Pai com o Espírito Santo. Então, o credo diz Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Bem, meus irmãos, então, a gente pode tirar daí muitas reflexões importantes em todo esse domingo, né, que nós estamos vivendo. Primeiro, o amor a Deus, o amor de Abraão, que obedece a Deus, passa por cima da sua vontade, passa por cima até do plano de Deus, para obedecer a Deus, porque o plano de Deus era que a humanidade, né, o povo de Deus nascesse de Isaac, mas agora Deus manda sacrificar Isaac. Como é que fica a promessa? Ele prefere obedecer a Deus e acreditar, diz a carta aos Hebreus, Hebreus 11, 19, que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, o amor de Deus. Depois a gente vê também, meus irmãos, a fé de Abraão, o amor de Jesus, a fé de Jesus, o amor da Virgem Maria, a obediência da Virgem Maria. A igreja coloca para nós como modelos de fé exatamente Abraão e a Virgem Maria. Abraão, acabamos de ver a fé impressionante dele, e a Virgem Maria. A Virgem Maria entrega-se nas mãos de Deus, né? Absolutamente. Eu não tenho vontade. Eu sou a serva do Senhor. Serva quer dizer escravo. O escravo não mandava na sua vida. O escravo não tinha direito à vida no tempo, né, de Maria, de Jesus. Faça-se mim segundo a tua palavra. Então a igreja coloca para nós como os 2 maiores modelos de fé, Maria e Abraão. E também eu gosto de citar São José. São José, que nome silencioso, que fez a vontade de Deus. Deixou de lado a sua vida, deixou de lado os seus planos para viver para Maria e para Jesus. Até morrer, e Jesus depois continuar a sua vida pública. Tudo isso, irmãos, tem coisa muito importante, né? É importante a gente perceber uma coisa em Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, né? Abraão entende que o filho pertence a Deus. Se Deus mandou sacrificar o filho, ele ia sacrificar o filho.
É uma lição para nós também, sabe? Nós pais. Nossos filhos não são nossos. Nossos filhos não pertencem a nós. E é muito fácil você entender isso. Foi você que deu vida ao seu filho? Não. Quem deu vida ao filho, quem põe uma alma imortal ali, naquele óvulo da mãe que é fecundado pelo sêmen do pai, quem põe uma alma ali é Deus. Deus é que dá a vida, então o filho pertence a Deus. Nós temos que cuidar muito bem dos nossos filhos, com muito amor, com muito carinho, porque o filho não é nosso. O filho é de Deus. Né? É muito importante a gente compreender isso. Bem, nisso tudo, meus irmãos, a gente pode concluir a nossa reflexão pensando assim: Deus não abandona os homens. Deus não nos abandona. Tudo isso está no plano da salvação da humanidade. Né? Esse sofrimento de Jesus e a glorificação de Jesus, tudo acontece porque para a nossa salvação. Tudo isso que nós vimos, tudo isso que nós narramos aqui, né? Toda essa vida de Abraão, de Isaac, toda essa imolação que deveria acontecer, né? Passando aí por tudo aquilo que São Paulo diz, e na transfiguração, onde Jesus, né, mostra a sua divindade, né, para que os apóstolos não desanimem durante a sua paixão, a sua morte. Tudo isso por quê? Porque Deus não nos abandona, porque Deus nos ama. Essa é a grande conclusão que nós temos que tirar. Né? E nós temos que dar uma resposta a Deus. Eu sempre insisto nisso. Não é? Lembrando aquela frase que eu sempre coloco aqui, né, do grande São João da Cruz: amor só se paga com amor. Tudo isso, meus irmãos, foi um ato de amor de Deus. Um ato de amor de Deus, né, que desde lá em que o homem pecou no paraíso, ele não nos abandonou ao poder da morte, como diz o catecismo. Mas Deus foi, né, buscando a nossa salvação até a imolação do seu próprio Filho. Então, São João, numa das suas cartas, diz assim: assim como Cristo deu a sua vida por nós, então nós precisamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tempo de Quaresma é isso, meus irmãos. Tempo de Quaresma é tempo de nós não ficarmos pensando em nós, mas nós pensarmos nos outros, na salvação dos outros, na fome dos outros, sim, na fome dos outros, no sofrimento dos outros, na paixão dos outros. Né? Quaresma é tempo de a gente lembrar daquilo que Jesus disse, né? Tudo o que você fez ao menor dos meus pequeninos é a mim que o fizeste. Né? Quando pergunta, Jesus diz lá, em Mateus 25, né? Senhor, quando é que eu te vi com fome, com sede, preso, nu, etc. Quando? Todas as vezes que você fez uma caridade para um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Sabe, meus irmãos, nós temos que pensar nisso. Eu acho que o pior pecado que nós temos, pelo menos o pior pecado que eu tenho, eu vou confessar aqui para você, é o pecado de omissão. São Tiago diz assim: quem pode fazer o bem e não faz, peca. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Não é verdade que a gente deixa muitas vezes de fazer o bem? É verdade. Minha culpa, minha máxima culpa. Sempre que eu vou me confessar, eu não esqueço desse pecado. Padre, pecado de omissão. Eu sei que várias oportunidades certamente passaram na minha vida que eu podia ter feito bem para uma pessoa e eu não fiz. Vou te dar um exemplo. Esses dias, há 2 dias atrás, eu estava indo para o trabalho, lá na editora, e eu vi uma senhora velhinha empurrando um carrinho, assim, roda de bicicleta o carrinho, cheio de papelão que ela pegou no lixo, e subindo um morro. Eu fiquei penalizado, eu parei o carro e comecei a conversar com ela. Onde é que a senhora vai? A senhora quer uma ajuda para carregar isso aqui? Eu vou te ajudar. Ela disse: ô, meu filho, eu estou com 63 anos, estou cansada, mas eu vou me aposentar logo, meu filho, mais 2 anos eu aposento. Deus há de ter compaixão de mim, ter piedade de mim. Meus irmãos, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher.
Eu não posso deixar essa mulher desse jeito. Eu perguntei a ela, quanto é que a senhora ganha, né, nesse serviço aí, nesse dia de hoje, catando esses papelões, esse lixo pelas casas aí e levando lá para vender? Ela disse, 10 reais. 10 reais. Um dia inteiro. Eu falei para ela, minha senhora, hoje a senhora não vai trabalhar. Peguei um dinheiro, dei para ela, né? Dei para ela e disse, eu estou contando isso é para a glória de Deus. Não estou querendo contar aqui para aparecer, não, pode ter certeza. Estou contando isso para que você faça a mesma coisa. Eu digo, a senhora vai para a sua casa. Hoje a senhora não vai mais. Era cedinho, era 7 horas da manhã, 7 e pouco. Hoje a senhora não vai catar lixo pela rua, não. Hoje a senhora vai descansar. A senhora está cansada. Meus irmãos, eu fiquei surpreso da resposta daquela mulher. Parecia que eu tinha dado a ela muito dinheiro. Ela disse, moço, muito obrigado. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Eu estava precisando desse dinheirinho hoje. Eu dei uma miséria para ela de 10, 20 reais. Miséria. Parecia que eu tinha feito um milagre para ela. Algo que devia ser corriqueiro. Algo que eu devia fazer todo dia na minha vida. Aquela mulher ficou. Sabe, meus irmãos, a caridade está virando algo extraordinário. Algo que devia ser ordinário. Algo que devia ser trivial. Algo que nós devíamos fazer a toda hora. Com gente morrendo por esses bairros, por essas periferias, sem médicos, sem remédios, sem comida, sem um colchão para dormir direito. Sabe? A igreja, meus irmãos, é a instituição que mais caridade fez na história da humanidade. Não tenha dúvida disso. A igreja foi quem fundou as grandes santas casas de misericórdia. A igreja que fundou os leprosários, a igreja que fundou as casas para cuidar de aidéticos e tudo mais. Por quê? Porque a igreja sabe que em cada sofredor está o Cristo ali sofrendo junto. Quaresma é tempo disso. Quaresma é tempo de nós observarmos tudo isso que nós conversamos aqui de Abraão, não é? Da transfiguração, Moisés, Elias, o sacrifício de Jesus. Não é? Nós lembrarmos que nós temos que servir a Deus. Temos que servir a Deus. Cada um do seu jeito, cada um como puder, temos que servir a Deus. Né? Não podemos ficar no nosso pecado de omissão. Bem, aqui eu termino a nossa reflexão. Quero terminar com uma oração junto com você. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados de omissão. O Senhor fez tanto por nós. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor desceu do céu. Isaac foi livre da morte, do sacrifício, mas o Senhor não foi. O Senhor foi pregado na cruz pela nossa salvação. Nós queremos agradecer, Senhor. E queremos pedir perdão pelos nossos pecados de omissão. Por aquilo que nós deixamos de fazer a cada dia. Não é? Pelo sangue de Cristo, perdoe, Senhor, este nosso pecado. E dai-nos, Senhor, dai-nos o ânimo, dai-nos a motivação de trabalhar pelo Teu reino, salvar as almas. Sabemos que a maior alegria que existe no céu é quando um pecador volta para casa. Que nós possamos, Senhor, ser Teus ajudantes nesse trabalho, para que outros voltem para a Tua casa. O Senhor nos conceda nesta noite a Sua graça, conceda-nos, Senhor, a Sua bênção. Não só, Senhor, para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa salvação, mas pela cura, pela libertação, Senhor, daqueles que o Senhor chama de pequeninos e naqueles nos quais o Senhor sofre neles. Que a Sua graça, a Sua bênção, Senhor, esteja conosco, para que nós possamos fazer a Tua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Estou vendo aí, né, passando nomes e mais nomes das pessoas. Deus seja louvado por todos nós. Deus seja louvado pela sua vida. Né? E se Deus quiser, na segunda-feira nos encontraremos novamente
às 20 horas. Amém.